Tema H1. Resultante de dois vetores. Enunciado. Uma força F1 de módulo 534 newtons deve ser somada a uma força F2 de módulo 964 newtons e orientação 30 graus. Determine, primeiro, o módulo resultante se a orientação da força F1 é de 120 graus, em newtons. A orientação da resultante, se a orientação da força F1 é de 120 graus. O módulo resultante, se a orientação da força F1 é de 76 graus. Então, observe que agora mudou a força 1, porque mudou a sua orientação. E também tem que calcular a orientação se essa força estiver numa orientação de 76 graus. Pergunta aí, o módulo resultante, se a orientação da força F1 é de 190 graus e a orientação da resultante quando a força F1 é de 190 graus. Então, na verdade, são três cálculos de resultante, sempre mantendo a força 2 na mesma orientação, e a força 1 vai mudando de orientação. Solução dos itens A e B. O módulo resultante, se a orientação da força 1 é de 120 newtons, e a orientação da resultante, se a orientação da força 1 é de 120 graus. Então, o que eu vou ter aqui? A força 1 vai ser, 2 vai ser de 964 newtons, 30 graus, ela sempre permanece na mesma orientação, e a força 1, neste caso, vai ter 120 graus. Então, para encontrar a resultante, aqui eu vou mostrar a figura mais ou menos como é que fica. A força 2, ela é maior, porque seu módulo é maior, e ela está numa orientação de aproximadamente 30 graus. E a força 1 está numa orientação de 120 graus, proporcionalmente menor, porque seu módulo é menor. Se traça duas retas paralelas, uma paralela à força 2, outra paralela à força 1, e onde essas retas paralelas às forças se cruzam, será o final da resultante. Então, encontrei ali a resultante, ela vai estar no primeiro quadrante, num ângulo talvez um pouco maior que 60 graus e de módulo maior que o valor da força 2. Para resolver isso matematicamente, a pergunta A, primeira questão, eu vou ver qual é o ângulo entre a força 1 e a força 2. Para isso eu faço o módulo da diferença entre as duas orientações. Então, força 2 está na orientação de 30 graus, menos 120, mas importa o módulo. Então, na verdade, vou ter 120 menos 30 vai ser 90 graus. Isso significa que a força 1 e a força 2 são forças perpendiculares. E se a força 1 e a força 2 são perpendiculares, eu posso usar Pitágoras. Então, o que eu vou ter? Que a resultante vai ser a raiz de força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Ou seja, a resultante vai ser 534 ao quadrado mais 964 ao quadrado igual. Então, a resultante vai ser igual a raiz de 1.214.452. Então, a raiz disso vai ser 1.102,0218. Para arredondado para 3 algarismos, a resposta da pergunta A é de 1.100 newtons. Ou, com 4 algarismos, pode ser 1.102. Para a pergunta B, eu preciso calcular o ângulo entre a força 1 e a resultante. Para fazer isso, então, eu quero este ângulo aqui, entre a força 1 e a resultante. Então, o cateto oposto para este ângulo é essa linha daqui, que tem valor força 2, dividido pelo módulo da força 1. Então, força 2 sobre força 1, 964 dividido por 534 vai dar 1,852.
trigonometria, segunda função, tangente. Então, deu um ângulo de 61,016 graus entre a força 1 e a resultante. Como aqui vai 0, 90, nós vamos aumentando nesse sentido, a orientação da força 2 é maior do que a orientação da resultante. Portanto, para encontrar a orientação da resultante, eu tenho que fazer a orientação da força 1 menos o ângulo entre a força 1 e a resultante. Então, vai ser 120 menos este valor. Então, trocamos o sinal desse, mais 120, e eu vou ter que a orientação da resultante é de 58,984 graus. Arredondando, a resposta vai ser 59 graus. Existe um outro modo de fazer, que é calcular o ângulo entre a força 2 e a resultante. Ele pode ser feito como contraprova para a orientação. Nesse caso, eu vou ter 534 dividido por 964, que agora eu estou calculando este ângulo daqui, o cateto oposto é esta linha pontilhada, que é igual à força 1, e o cateto adjacente à força 2. Então, isso aqui vai dar 0,5539. Segunda função, tangente, 29,98 graus. Então, deu 0,553942. Segunda função, o ângulo entre a força 2 e a resultante é de 28,984 graus. Agora, como a resultante está depois da força 1, a orientação da resultante é maior do que a orientação da força 2, eu tenho que fazer o ângulo da força 2 mais o ângulo entre as duas, ou seja, 30 mais 28, então aqui mais 30, e a resposta 58,984 graus, que é igual à resposta encontrada pelo outro método. Então, as duas formas me dão o mesmo resultado, provavelmente estão certas. Solução do item C. Achar o modo resultante se a orientação da força F1 é de 76 graus. Então, agora a força 2 continua a mesma, mas a força 1 mudou para 534 newtons, 70 graus. Por desenho, eu vou representar a força 2, tem a mesma orientação, o mesmo tamanho, na orientação de 30 graus, mas a força 1 agora está numa orientação de 76 graus. Faço essa linha aqui paralela à força 1, essa linha aqui paralela à força 2, elas se cruzam e a resultante vai da origem das duas forças até o cruzamento das linhas pontilhadas. Bastante maior que o valor da força 2 e numa orientação próxima de 45 graus, eu imagino aqui. Não medi, só estou avaliando isso aqui. Então, minha resposta final vai ter que ser uma orientação, algum valor aí entre 40 e 50 graus. Primeira questão, calcular, então, o ângulo entre força 1 e força 2. O módulo de 30 menos 76 é 46 graus, então não são perpendiculares, e eu vou ter que usar a lei dos cossenos, não posso mais usar Pitágoras. Então, a lei dos cossenos, a resultante é raiz da força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes força 1 vezes força 2 vezes cosseno do ângulo entre elas. Então, essa é a lei dos cossenos usada para calcular a resultante. Ela é diferente da lei dos cossenos usada na matemática, usada para calcular o terceiro lado de um triângulo. Então, na lei da matemática, este sinal seria menos e se calcularia, na verdade, esta distância aqui entre as extremidades da força 1 e da força 2, que então seria a medida do lado que fecharia o triângulo formado por força 1 e força 2. Substituindo os dados, eu vou ter que a resultante vai ser 534 ao quadrado mais 964 ao quadrado mais 2 vezes 534 vezes 964 vezes cosseno de 46. Então,
534 ao quadrado. Então, a resultante começa por raiz de 285.156 mais 964 ao quadrado, 929.296 mais 2 vezes 534 vezes 964, 1.029.522 vezes cosseno de 46, 0,694658. Então, somando 285.156 mais 929.296, eu vou ter a raiz de 1.214.452 mais 1.029.500 552 vezes 46 cosseno igual mais 715.187 mais 1.200 e 452. Então, a resultante vai ser a raiz de 1.929.639. Então, raiz, eu vou ter a resultante é de 1.389,114 newtons. Com 4 algarismos ficaria 1.389 newtons. Essa, então, é a resposta, ou 1.390 se alguém quiser mandar a resposta com 3 algarismos. E encontrar a orientação da resultante se a orientação da força F1 é de 76 graus. Então, aproveitamos o gráfico. Eu vou calcular o ângulo entre a resultante e a força 2, para depois fazer força 2 mais este ângulo e obter a orientação da resultante. O ângulo oposto a este ângulo aqui é a força 1. Então, a maneira de usar a lei dos cossenos vai ser que a força 1 ao quadrado, porque eu quero descobrir este ângulo, e a força 1 está oposta a este ângulo. Então, força 1 ao quadrado igual resultante, que é um dos lados que forma o ângulo que eu quero calcular, ao quadrado, mais a força 2, que é o outro lado que forma o ângulo elevado ao quadrado, menos, porque agora eu tenho um triângulo fechado, a força 1 é o terceiro lado desse triângulo que eu estou analisando, tenho que usar a lei dos cossenos na forma que ela é estudada na matemática. Então, menos 2 vezes a resultante, vezes a força 2, vezes o cosseno deste ângulo θ2 aqui que eu quero descobrir. Então, a força 1 ao quadrado eu já calculei no exercício no slide anterior, é 285.156. A resultante ao quadrado está dentro da raiz que eu obtive antes de encontrar o valor da resultante. A força 2 ao quadrado eu também já calculei no exercício anterior, menos 2 vezes a resultante que eu obtive no exercício anterior, vezes a força 2 que é dada no exercício, vezes o cosseno do ângulo θ2 que eu quero descobrir.
Agora, estes dois termos, 1.929.639 mais 929.296 vão passar para o outro lado e aí vão ficar com sinal negativo. E isto vai ser igual a 2 vezes 1.389 vezes 964, que dá 2.678.212, vezes o cosseno do θ2. Esta diferença aqui, 285.000 menos 1.929.000 menos 929.000, vai dar, então, o cosseno do ângulo vai ser o resultado dessa diferença, que é 2.573.779, dividido por menos 267.212. Os dois negativos vão se cancelar, então eu vou ter que 2.573.779 dividido por 2.678.212 é igual a 0,96. Segunda a trigonometria, segunda função cosseno, olha, segunda função cosseno, 16,052 graus é o ângulo θ2 que eu tenho aqui. Então, a orientação da resultante vai ser a orientação da força 2 mais o ângulo θ2 que eu acabei de descobrir, mais 30, e eu vou ter um ângulo de, 30 mais 16,053, 46,053, que é a orientação da força resultante. Um outro modo de fazer, eu posso calcular o ângulo θ2 entre a resultante e a força 1. Para calcular este ângulo, aliás, aqui é o ângulo, então a força oposta a esse ângulo é a força 2 elevado ao quadrado, a resultante é um dos lados que forma o ângulo, a força 1 é o outro lado do ângulo, menos 2 vezes a resultante, vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo θ1, que é entre a força 1 e a resultante. Substituindo os valores que eu já tenho aqui, então agora a força 2 está na frente, a força 1 ao quadrado está depois da igualdade. Vou isolar e eu vou descobrir que o ângulo θ é de 29,957 graus. Então aqui eu segui os mesmos passos de cálculo que foram seguidos acima, por isso eu não fiz todos eles detalhadamente. Agora, a orientação da resultante vai ser a orientação da força 1 menos o ângulo θ1. Então, vai ser 76 menos 29,947, 46,53. Como eu fiz as duas contas, eu posso fazer uma pequena prova. Este ângulo θ2 de 16,053 mais o ângulo θ1 de 29,947 tem que ser igual ao ângulo entre a força 1 e a força 2 que nós usamos no slide anterior para calcular a resultante da força 1 e da força 2. Então, 16,053 mais 29,947 é igual a 46 graus. Então, isto mostra que as duas contas devem estar corretas. C. Achar o módulo da resultante se a orientação da força F1 é de 190 graus. Então, eu vou continuar com a força 2, 964 newtons, 30 graus. E agora a força 1 vai ser de 534 newtons, 90 graus. Uma solução
gráfica deste problema, eu vou ter a força 2, continua o mesmo tamanho na orientação de 30 graus, a força 1 agora está maior que 180 graus, então ela está no terceiro quadrante, e traçando uma linha paralela à força 1 e uma outra linha paralela à força 2, eu vou descobrir a resultante aqui. Numa orientação, acho que próxima de 50, talvez 60 graus, e num tamanho menor do que a força 2, talvez até, não, um pouquinho maior do que a força 1, eu acho. Agora, então, matematicamente, eu vou primeiro calcular o ângulo entre as duas forças. Foi diferente de 90 graus, então tem que usar a lei dos cossenos. Está aqui a lei dos cossenos. A resultante, então, vai ser 534 ao quadrado mais 964 ao quadrado mais 2 vezes 534 vezes 964 vezes cosseno de 160, que foi o ângulo entre as duas forças. Elevando tudo ao quadrado, multiplicando 2 por 534 por 969 e pegando o cosseno de 160. Observe que o cosseno, esse sinal negativo, aparece na própria calculadora. Então, quando eu colocar aqui 160 cosseno, deu aqui menos 0,93969262. Então, isso é uma característica de ângulos maiores do que 90 e menores do que 180 graus. Então, ângulos no segundo quadrante, entre 90 e 180 graus, vão ter cosseno negativo sempre. Resolvendo aqui dentro da raiz, eu vou ter, então, a soma destes dois números dá 1.214.452, 1.029 vezes o cosseno do ângulo, 967. Fazendo a diferença, a resultante vai ser igual à raiz de 246.990, ou seja, a resultante é de 496,98 newtons, menor do que a força 1 e menor do que a força 2. Então, isso é possível, na hora que eu vou somar forças, encontrar resultantes menores do que as forças que são somadas, porque neste caso as forças 1 e 2 elas estão puxando para lados quase que opostos. Então, na verdade, uma está contrária à outra praticamente. Num caso extremo em que o ângulo entre a força 2 e a força 1 é de 180 graus, a resultante é a força 2 menos a força 1. E no caso máximo, em que a força 1 e a força 2 têm a mesma orientação, a resultante vai ser igual à soma das duas forças. São casos especiais, bem rápidos e fáceis de resolver. D. Calcular a orientação da resultante se a orientação da força 1 é de 190 graus. Então, agora, eu tenho a força 1 em 190 graus, eu quero calcular a orientação da resultante. Eu vou calcular primeiro o ângulo entre a força 2 e a resultante. Para isso, eu vou usar a lei dos cossenos. Como eu quero calcular este ângulo? Esta medida aqui é igual à força 1, então vai ser força 1 ao quadrado, igual a resultante, que é um dos lados do ângulo, ao quadrado, mais o outro lado do ângulo, que é a força 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes a resultante, vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo entre a resultante e a força 2 que eu quero descobrir. Substituindo os valores, então eu vou ter 285.156 igual a 246.999 mais 929.296, menos 2 vezes 497 vezes 964 vezes o cosseno do ângulo θ2. Agora, 246.000 e o 929.000 vêm para frente da igualdade e vão ficar negativos. Já resolvi este produto aqui 2 vezes 497 vezes 964, então ficou negativo 958. Fazendo a primeira parte da equação aqui, 285 menos 246 menos 929.000, obtive
891.130 dividido pelo menos 985.216. Então, obtive 0,92998, que, aplicando segunda função cosseno, vai dar um ângulo de 21,56 graus. Então, este ângulo entre a força 2 e a resultante é de 21,567 graus. Então, a orientação da resultante, eu tenho que acrescentar os 30 graus de orientação da força 2. Eu vou encontrar que a orientação da força resultante é de 51,567 graus. Então, esta é a resposta para a pergunta D, que eu também poderia ter resolvido usando calculando este ângulo aqui e fazendo a orientação da força 1 menos este ângulo aqui. Então, a conta ficaria desta forma aqui. Agora eu vou ter 929.000 menos 246 deu positivo. Na hora que eu dividir este valor pelo produto aqui que multiplicava o cosseno do ângulo θ1, ficou negativo. Ao fazer segunda função cosseno, eu encontrei um ângulo maior que 90 graus. Então, isto é natural, isto vai acontecer se usar tranquilamente, corretamente a calculadora. Agora, a orientação da força 2 é maior do que a orientação da resultante, eu tenho que fazer 190 menos 138 e obtive 51,564, que confirma a resposta anterior. Ainda posso fazer a prova em que o 21,567 mais o 138,436 tem que dar os 160 graus que nós usamos para calcular o módulo da resultante. Deu uma pequena diferença que está associada aos arredondamentos.